Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, quanto tempo que eu não gravo um vídeo aqui. Eu tô até meio sem jeito assim, né, de gravar, porque já tem muito tempo. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu fiz um vídeo, se foi em 2021, se foi em 2020. Eu lembro que o último vídeo, né, eu assisti ele recentemente e eu falei um pouco, né, sobre a desistência do canal, se eu tinha desistido. Eu falei que eu tava trabalhando, eu falei sobre muitas coisas, né? E acabei falando que eu iria fazer um outro vídeo explicando. Foi algo assim, né? Não me recordo muito agora. Mas vocês estão aqui, né, vendo uma Tamires diferente, num cenário diferente, em um local diferente, em um bairro diferente, toda diferente, né? Porque muitas coisas mudaram de lá pra cá, né? Já tem bastante tempo que eu fiz esse último vídeo, né? E eu vou explicar um pouco pra vocês, né, sobre o que passou na minha cabeça, né? Bom, como eu falei pra vocês, tava na época da pandemia, né? E eu tava sem meio o que fazer em casa. Aí eu peguei meu celular e comecei a gravar vídeo para o YouTube. Gravei alguns vídeos e até que eu tava começando a gostar, né? Tava falando sobre cabelo, né? Hoje o meu cabelo tá aqui bem diferente. Eu acredito que tá muito diferente, né? Melhor. Comecei gravando, falando, né? Sobre cabelo, sobre a história do meu cabelo. É tanto vídeo engraçado que hoje eu vejo e me acabo de dar risada, que é muito engraçado. Mas, né, a minha intenção foi gravar vídeo pro YouTube. Mas o que aconteceu? Né, como eu falei pra vocês sobre trabalho, logo quando eu comecei a gravar, eu não tinha um trabalho certo assim, né? Mas aí depois eu comecei a trabalhar em um trabalho fixo, que eu passava o dia todo, eu chegava no trabalho 8 da manhã, na verdade 7 da manhã, e só chegava em casa à noite. Depois eu comecei a trabalhar com outras coisas. E aí acabou que eu fiquei sem tempo mesmo. Eu queria levar meu celular pra rua, gravar rotina, né? Gravar como é que era o trabalho, mas não deu. Naquela época também eu tinha um celularzinho que ele tava bem ruinzinho. E aí eu parei, né? Comecei a trabalhar, comecei a cuidar das minhas coisas, né? E aí acabou que vídeo nunca mais. Mas eu vou contar pra vocês agora o que aconteceu de lá pra cá. Bom, vamos lá. Aqui tá um pouco refletindo, né? O óculos. Eu só não vou tirar porque eu não enxergo quase nada. Mas eu tô na frente de uma paisagem aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só que lindo. Que perfeição de Deus. Não tem como, né? O celular novamente pra gravar. Bom, vamos lá. Né? Eu morava em outro bairro. Eu morava sozinha, né? Morei um tempo com uma pessoa, depois eu fui morar sozinha. Aí eu conheci uma pessoa, um homem maravilhoso, um homem incrível, que mudou a minha vida de uma forma que eu não imaginei que poderia mudar, né? Comecei a conhecer, né, o meu futuro marido. Ai, comecei a conhecer ele em 2023. Isso eu já não gravava mais vídeo pro YouTube, já tava em uma fase totalmente diferente daquela fase lá do YouTube, né? Mas eu, né, comecei a conhecer ele. É um homem maravilhoso, muito lindo, que fez eu me apaixonar desde o primeiro dia que eu conheci ele. A gente começou, né, o nosso relacionamento na verdade, no relacionamento não. A gente se conheceu no final de 2022 e no ano de 2023, desde o dia 1º, eu me considero namorada dele, né? E a gente se conheceu, né, a gente começou a fazer aquelas coisas de casar, né? Ir pra praia, a gente fez o nosso primeiro encontro, a gente começou a namorar. Eu apresentei ele pra minha mãe, pro meu pai, para minhas irmãs.
e foi tudo ok. E aí a gente começou a namorar. E minha vontade, né, principalmente da minha mãe, era de eu me mudar desse bairro que eu morava. Era um bairro perigoso, né, que era distante. Ela só tinha ido lá uma única vez, no aniversário meu de 23 anos. E aí minha mãe sempre falava, né, que queria que eu saísse de lá, que ela tinha alguns sonhos, assim, revelações de que algo ruim poderia acontecer comigo lá. E quando minha mãe falou isso, eu lembro até hoje, eu tava na cozinha da onde eu morava, né, lavando roupa, e ela tava na ligação comigo, falando essas coisas. Eu tive um pouco de medo, e falei, meu Deus, o que será que pode acontecer? Eu falava, não vai acontecer nada aqui não, tem um portão lá na frente, só que eu, depois, né, de tudo isso, eu comecei a ver que realmente o problema não era quem entrava, era quem já estava dentro, né? Eu morava em um local onde tinha um portão e depois desse portão tinham várias casas. E depois que passou, que eu saí, hoje eu olho e vejo, meu Deus, eu corria um grande perigo e não percebia, né? Mas Jesus, ele foi misericordioso, ele, né, teve compaixão na minha vida e ele me tirou de lá para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje, naquele tempo, eu queria vir morar no bairro que minha mãe mora. E meu marido, ele falou comigo que tinha vontade de morar aqui, porque a mãe dele também morava aqui, nesse mesmo bairro. E aí eu fui e falei, poxa, então vamos morar lá. Nisso a gente já tava namorando, já teve aquela conversa da gente, né, de dividir uma casa, porque ele, na época, ele morava com um tio e ele não queria mais morar lá com o tio. A intenção dele era ficar um tempo com o tio e depois alugar uma casa. Só que eu fui e falei pra ele, se a gente já tá namorando, né, sendo apressada, a gente já tá namorando, você vai pagar aluguel, você ainda vai ter que juntar suas coisas, tipo fogão, geladeira, um colchão pra você dormir, você não tem nada disso, então o que você acha de você vir morar comigo? Aí ele foi, né, no começo ele ficou um pouco duro, mas depois ele aceitou. E aí, né, eu me considero uma boa dona de casa. Inclusive, essa parte aí de questão de dona de casa, vocês podem ter certeza que aqui no canal vai ter muito vídeos desses. De cozinhar, organizar a casa, de fazer coisas na casa, né, reforma, né, que em breve eu vou estar falando um pouco mais sobre isso. E eu creio que vai ser muito legal. Eu tô muito animada, de verdade, que o Senhor Jesus abençoe, né? Eu sou da permissão dele e vai dar tudo certo. Mas enfim, aí eu fui e eu convenci ele, né, da gente vir morar aqui. E a gente veio, alugou uma casa, né? Foi ali que eu pude conhecer a família dele, a mãe dele, conheci alguns tios. Foi muito, muito importante aquele tempo. Uma casinha bem simplesinha, mas que a gente amava, né? Aquele lugarzinho ali, que foi o nosso cantinho, né? Onde a gente fez muitos planos que hoje estão realizados, algum deles, né? Foi muito bom, um momento muito legal da nossa vida. Bom, e aí, né, eu voltei para o bairro onde eu moro hoje, e aí a gente foi para uma casa, né, que é essa casinha que eu falei. E aí depois, né, a gente passou cerca de um ano lá, mais ou menos, quase um ano, e aí a gente se mudou, né, para outra casa. Essas casas foram alugadas. A gente foi para essa casa, que também era uma casinha muito boa, né, e lá, né, aconteceu uma mudança radical na minha vida, né, que foi no dia... Eu faço aniversário dia 10 de novembro, mas o meu aniversário no ano de 2023 caiu no dia de semana. Então a gente decidiu fazer um churrasco, né, entre a família mesmo, amigos, para comemorar o meu aniversário de 26 anos. Minha prima me ajudou aqui, meu Deus, eu tinha esquecido quantos anos eu tinha feito em 2023. Eu já estava com o meu marido, né, meu atual marido, e nesse ano, né, de 2023, o meu aniversário foi comemorado no dia 12. E aí, nesse aniversário, né, eu fui pedida em casamento, né, meu marido, ele me pediu em casamento. Quando a gente estava no namoro, né, ele sempre me falava, eu ainda vou te pedir em casamento, eu vou te pedir em casamento.
E no dia do aniversário, né, tava minha mãe, o meu pai, meus amigos, minha família. Ele tinha, quando chegou perto do parabéns, ele sumiu. Eu comecei a procurar ele, perguntei à minha sogra também tava lá. O tio dele tava. Aí eu perguntei a ela, cadê Luiz? Cadê Luiz? Ninguém sabia onde ele estava. Aconteceu que no momento do parabéns eu fiquei já agoniada procurando ele. Até que eu fui e vi ele chegando com um buquê na mão, né? Ele tava com um buquê de rosas na mão e com um cartãozinho, né? Até o momento eu pensei que o meu presente ia ser o buquê, né? Porque eu nunca tinha ganhado flores. E aí ele veio com um buquê muito bonito. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Com um cartãozinho vermelho. Aí eu abri e aconteceu o pedido ali. E aí eu fui abrir, aí eu li, quando eu li, tava escrito quer casar comigo. Gente, eu fiquei tão feliz. Na hora assim eu falei, minha mãe, ele me pediu em casamento. Muito marcante, foi muito maravilhoso. Foi um dos dias felizes, assim, que eu nunca irei esquecer. Nem quando eu tiver velhinha, eu não vou esquecer. Porque você ser pedida por alguém em casamento, uma pessoa que você ama, que você, né, pretende passar o resto de sua vida com ela, é muito maravilhoso. E como eu escrevi na legenda, eu lembro até hoje que no dia que eu estava escrevendo, eu escrevi assim que eu desejaria que todas as mulheres do mundo pudessem, né, passar por esse momento na vida delas, de ter a pessoa ali amada te pedindo em casamento, porque casamento é uma aliança, né, que Jesus, ele ama, ele abençoa o casamento e é algo maravilhoso. Então eu fiquei muito feliz. Minha mãe tava lá, meu pai, todo mundo. Eu chorei muito. Eu lembro que ele me deu uma aliança de noivado que eu tenho até hoje ela guardada. Isso foi em novembro. Passou o mês de dezembro, de janeiro, no fevereiro. Eu comecei a conversar com o cartório, né? Eu casei aqui mesmo no bairro onde eu moro. No total foram 2 meses e 4 dias pro nosso casamento, né? Ele me pediu em casamento em novembro, passou dezembro, passou janeiro, fevereiro, a gente já tava lá na porta do cartório para casar. Eu vou deixar as fotos aqui do dia do meu casamento no civil, né? Que foi no mesmo dia da festa e a gente fez meio que um casamento, uma parte religiosa, né? Eu chamei o pastor da igreja onde eu congrego para ele fazer também, né? Firmar as alianças da gente. Ele foi maravilhoso, que foi o momento da festa, né? A gente fez comes e bebes. Antes a gente fez, né, a parte religiosa. O Senhor Jesus Cristo abençoou primeiramente, e ele também, né? A gente trocou alianças novamente. Mas enfim, e foi maravilhoso, foi muito lindo. Eu vou deixar as fotos do dia do meu casamento. Minha irmã me arrumou e eu me senti maravilhosa, me senti linda. Foi um casamento abençoado pelo Senhor. Tava meus amigos, minha família, os familiares dele. E aí, pronto, passou o nosso casamento, né? E aí aconteceu algo já esperado por nós. Eu vou mostrar aqui minha aliança. Essa daqui, ela é de moeda antiga, né? A gente preferiu pegar essa. Ela é vitalícia. E eu queria assim grossa, porque eu gosto de aliança assim grossa. Sempre gostei. Quando a gente fez os votos, né, foi uma aliança fininha. Mas aí eu falei pra ele, não, a gente vai botar, eu quero uma grossa, quero uma maior. A gente foi lá e escolheu essa daqui. Tá aqui até hoje. Linda e maravilhosa. Amo minha mão com aliança. Mas enfim, né? Depois do casamento vem os filhos. Bom, e aí, no ano de 2024 mesmo, eu falei pra ele, depois que passou o lua de mel e tudo, eu falei pra ele que eu ia fazer um teste de gravidez. E aí, nisso, eu não tinha ideia de que eu estava grávida, eu não tive enjoo. Quando eu descobri minha gravidez, eu já tinha 2 meses, mais ou menos, ia fazer 3. E aí, eu fiz o teste de gravidez, logo depois do meu casamento. E bateu lá, né, positivo. Vou deixar uma foto também de quando eu descobri que eu tava grávida, um teste de gravidez que eu fiz, né? A gente ficou muito feliz porque era algo que a gente já queria, né? Quando a gente entregou definitivamente nas mãos dele, aconteceu o nosso maior milagre, né? Nossa filha amada, eu descobri que era uma menina. Meu sonho sempre foi ser mãe de menina. Eu vou deixar as fotos aí de quando eu tava grávida, né? Do finalzinho da gestação,
do parto, né? Quando ela nasceu, o dia mais feliz da minha vida. Foi uma bênção. A minha filha, ela é uma bênção de Jesus na minha vida, na vida do meu marido. Nós somos muito felizes. Ela tá muito inteligente, muito com a sabedoria, assim, que cada dia eu fico encantada mais ainda com ela. E hoje ela fez aniversário, né? Eu queria muito estar já no YouTube, porque eu ia gravar vídeo do aniversário, da arrumação, que foi tudo a gente que fez. Eu e minhas irmãs, a gente fez tudo, minha irmã fez bolo, fez doce, fez salgado, fez um monte de coisa. E ia ser legal, né, trazer isso pro canal, mas infelizmente naquele tempo ali eu não tava pensando em voltar pro YouTube, mas eu vou deixar as fotos do aniversário dela, foi muito lindo. A gente fez o tema de Jardim Encantado, porque ela é uma florzinha de Jesus. A gente fez um aniversáriozinho simples, mas lindo. E eu tenho certeza que todos que estavam lá gostou, né? A gente fez as comidas, colocou brinquedo para as crianças brincar. Minhas irmãs em Cristo e minha irmã de sangue também foi as palhaças da festa, animar as crianças lá, brincar. Eu fiz vários brinquedinhos pra gente brincar, brincadeiras pra gente fazer. Foi muito legal, gente, foi muito legal. Foi um dia muito especial, né? E aí, hoje a minha filha, né, o nome dela é Maria Emanuele, né? Eu escolhi esse nome porque eu sempre quis Maria, porque o nome da minha mãe é Maria também, né? E eu queria, sempre que eu falei, se eu tiver uma menina vai ser Maria, independente do que for atrás, vai vir Maria na frente. Aí no começo ia ser Maria Helena, depois a gente mudou, botou Maria Emanuele e ela chegou aqui agora. E aí foi isso, minha filha nasceu, né? Eu vou deixar as fotos do nascimento dela também. E aí ela nasceu bem saudável, com 2,8 kg, com 46 centímetros. É uma criança cheia de luz, maravilhosa. Chegou na nossa vida só pra, né? Oi, amor. Pra completar, né? A nossa família. E aí, né? Depois que a minha filha nasceu, né? Aconteceu mais uma bênção na nossa vida. A gente recebeu uma proposta abençoada de Deus. Minha mãe, né, ela cedeu uma laje pra gente construir a nossa casa. E, gente, acreditem, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, né, mostrando um tour pela minha casa. Meu Deus, eu nem acredito que eu vou fazer um vídeo desses. Um tour pela minha casa própria, né. Graças a Deus a gente não paga mais aluguel, a gente tá na nossa casinha. Inclusive, eu tô gravando nela aqui, né, tô na cozinha, porque foi um dos lugares que eu achei melhor pra gravar. E aí a gente veio... a gente começou a construir em 2025. Foi 2025. Começamos a obra em fevereiro de 2025. Demos início à obra, não tinha escada, não tinha nada. A gente fez uma escada, o pedreiro fez uma escada. Depois foi o levante, depois reboco, contrapiso, tudo. Aí já tinha um telhado aqui, né? Mas a gente vai ajeitar ainda. Mas a gente conseguiu, né, se mudar esse mês. Tem 2 semanas ou 3 semanas? 2 semanas, eu acho. Não, vai completar 3 agora. 3 semanas que a gente se mudou pra nossa casa. Meu Deus, eu tô muito feliz. A gente tá na nossa casinha hoje, né? Tá ainda em construção, né? Digamos assim. A gente entrou, né? Dessa forma como vocês estão vendo aqui. Com reboco ainda. A gente ainda tá no contrapiso no chão. Mas... assim como Deus nos ajudou a fazer escada, a fazer levante, a fazer reboco, a fazer contrapiso, a botar luz, a fazer isso, a fazer aquilo, Ele também vai nos ajudar, vai nos abençoar com o nosso piso, com a nossa... como é que se fala aquele negócio que passa na parede? Emassar a parede, porque eu pretendo, em nome de Jesus, emassar minha casa toda, se assim o Senhor permitir. Né? Vai vir pintura, vai vir tudo isso. Vai ser por etapa. E vocês vão aqui me acompanhar, né? Nessa transformação. Oi, amor. Imagina aí, vocês vão estar pegando aqui desse jeito. Eu vou gravar um vídeo sobre a casa. Vou gravar de quando a gente ainda não tinha nem... quer dizer, escada. Quando não tinha escada não vai ter como, né? Mas eu vou gravar um vídeo de quando a gente ainda tinha escada, só escada.
não tinha nada, só escada e o chão de laje. Tem vídeos que eu fiz, não falando, né? Mas eu vou narrar algumas coisas. E aí vocês vão conseguir ter uma noção. E aí depois eu vou fazer um tour. E aí depois, né? Se ajeitando aos pouquinhos. Vou ir gravando um vídeo de rotina, arrumando casa. Quero fazer... Vou fazer vídeo de receitas, de comidas, né? Rotina com minha neném. De vários temas diferentes, títulos diferentes. Sim. Então eu vou estar encerrando esse vídeo aqui agora, né? Contei um pouco, em algumas partes contei as coisas que aconteceram, né? Não deu para detalhar muita coisa, porque é muita coisa, mas consegui trazer um pouco do tempo que parou o canal até o que tá acontecendo hoje, né? Hoje, sim, eu esqueci de falar do meu batismo. Me batizei também, esqueci de falar essa parte, me perdoe, Senhor. Uma das partes mais importantes eu esqueci, mas enfim, eu me batizei no dia 5 de dezembro de 2024. Então, consegui contar algumas coisas que aconteceram, mas foi isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Eu espero que esse vídeo chegue em muitas pessoas, né? O vídeo também... vou gravar um vídeo de como a gente conseguiu construir aqui. Vou gravar várias coisas pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Sim. Enfim, o vídeo foi esse. Que vocês fiquem com Deus, né? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um que estiver assistindo esse vídeo. E que Ele consiga alcançar muitas pessoas, né? E foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Pode se inscrever no canal, deixar like, comentar, né? E é isso, gente. Jesus abençoe, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.